salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Nós não podemos interferir na autoridade de Deus. A nossa comunicação com o meio celestial, com os seres celestiais, é apenas através do Senhor, de ninguém mais. Não peçamos, não oremos e nem agradeçamos a ninguém a não ser a Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que reconhecem a soberania e a autoridade de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Honras e glórias sejam dadas àquele, ao único, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra fortaleça a tua comunicação com o Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. A organização é a base para o funcionamento de qualquer instituição, seja ela coletiva ou individual. É preciso ordem para se fazer qualquer coisa. E quem não se organiza, planejando adequadamente as suas atividades e acompanhando de perto para evitar os desvios, termina o dia experimentando o dissabor de concluir que nem tudo que era possível e necessário ser feito foi realizado. É muito desagradável a situação de quem encerra o dia transferindo um saldo de atividades para o dia seguinte, que já tem a sua carga natural de atividades. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem que o seu dia deveria ter 30 horas. Mas se isso é uma realidade no âmbito pessoal,
muito mais é no âmbito organizacional. Toda empresa necessita ter um organograma muito claro, definindo os níveis de mando que precisam ser do conhecimento de todos. O organograma é uma ferramenta administrativa que induz a organização. Não é possível haver duplicidade de mando em qualquer nível, sobre qualquer pessoa, para não gerar confusão e perda da eficiência, além da desmotivação. Após dezenas de anos atuando como consultor internacional de empresas e negócios, com trabalho realizado em mais de 130 empresas no Brasil e no exterior, me é possível afirmar que esse é um dos problemas que mais afetam o desempenho de uma instituição. Todos precisam saber a quem respondem e sobre quem têm autoridade. E não pode haver interferência, o chamado bypass. Se ocorrer, ele precisa ser imediatamente rejeitado e informado à autoridade superior, para que a situação seja esclarecida e sanada. Assim é como funciona uma organização, onde cada um desempenha a sua função e a empresa se desenvolve em benefício de todos. Mas, se é assim, como as relações institucionais se apresentam nesse mundo imperfeito, está correto supormos que exista ainda mais rigor e respeito às linhas de comando no céu, onde o nosso Deus, que não é Deus de confusão, mas de paz, atua diretamente sobre os seus servos e subordinados, nós e os seus anjos. Considerando o que o Senhor nos permite conhecer através das Escrituras, não existe qualquer razão para pensarmos que no ambiente celestial possa existir algo diferente disso. Um certo dia, um amigo, irmão, pessoa de muita estima, querendo me abençoar, me mandou uma mensagem dizendo que estava dando ordens aos anjos de Deus para que me guardassem e me protegessem. Eu confesso, meus irmãos, que eu não reagi no momento, mas aquilo me caiu mal, me incomodou, soou estranho, me causou uma sensação desagradável. Eu senti um desconforto com aquela situação inusitada, muito distante de tudo o que eu conheço da Bíblia. E foi algo que definitivamente não me abençoou. Não era essa a concepção que eu tinha da relação institucional entre o céu e a terra. Eu não sabia que nós tínhamos autoridade para dar ordens aos anjos. Mas aquele incômodo, eu estava certo de que era o Espírito Santo me alertando sobre algo que não estava bem. Como eu não sou o dono da verdade, sou apenas o filho do dono e primo sempre pela verdade, iniciei imediatamente uma pesquisa voltada para ajustar ou consolidar os meus conceitos. Graças ao Senhor, eu tenho um bom conhecimento bíblico. No entanto, nem eu, nem ninguém
consegue saber tudo a respeito de Deus. Saber muito, sim. Tudo o que Deus nos permite conhecer. Mas saber tudo, não. Ninguém. Então, precisamos ser cautelosos com o que falamos a respeito de Deus e dos céus, para não entrarmos em desconformidade com a Bíblia e para eliminarmos toda a interpretação pessoal. Lembramos que nós não podemos adulterar nada do conteúdo bíblico e nem distorcer o sentido da palavra de Deus. Por outro lado, precisamos também considerar a forma como reagimos diante de situações inesperadas. Pode ser algo que nós ainda não conheçamos. Precisamos ser prudentes com a palavra de Deus e com as pessoas que nos querem bem. E se for necessário esclarecer, ensinar ou alertar, precisamos fazê-lo com habilidade, com o devido amor ao próximo, considerando não apenas o que foi dito, porque o Senhor sonda os corações. Precisamos considerar a intenção da pessoa para conosco. Cuidemos de Deus e das nossas amizades, sabendo que existe sempre um amigo que é mais chegado do que um irmão. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Provérbio 17, 7. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A Bíblia nos permite conhecer alguns detalhes importantes sobre a hierarquia celestial. Os anjos são seres celestiais subordinados a Deus. Eles são servos e obedecem apenas às ordens do Deus Altíssimo. E mesmo sendo nós muito amados por Deus, sendo nós a menina dos olhos do Senhor, precisamos compreender que os anjos estão em um patamar mais elevado do que nós. Eles estão em um degrau superior a nós no organograma celestial. Nós não temos autoridade sobre eles. Não podemos dar ordens a eles e também não podemos pedir nada a eles. Nós temos que pedir a Deus.
E o Senhor decide a forma como nos atende, se diretamente ou através dos seus anjos, dos profetas, dos irmãos, ou se não nos atende. Podemos afirmar a superioridade angelical porque os anjos possuem poderes sobrenaturais, coisa que nós não temos. E eles veem a face de Deus, nós ainda não vemos. E eles estão sempre na presença de Deus, nós também, só que eles veem a Deus no céu. Se nós tivéssemos o poder para dar ordens aos anjos do Senhor, estaríamos pretendendo que os nossos pedidos fossem todos atendidos da forma como desejamos. E estaríamos nos sobrepondo à autoridade do Senhor. Não façamos isso. No livro de Hebreus, o autor, se referindo à vinda de Jesus como o Messias, nos informa que ele foi feito mais excelente do que os anjos. O autor não disse que ele foi feito mais excelente que o ser humano. Isso prova que os anjos são hierarquicamente superiores a nós. Eles só descem aqui na Terra para cumprir com alguma missão designada pelo Senhor. E cumprida a missão, eles retornam ao céu para prestar contas a Deus. Eles não ficam por aqui esperando que algum ser humano lhes designe outra missão. Eles não recebem ordens nossas. O salmista diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do povo de Deus, daqueles que temem ao Senhor e os livra. Mas notem que eles acampam ao nosso redor. Eles não habitam no nosso redor, eles habitam no céu. Mas notem que mesmo estando dotados de maior autoridade e poder do que nós, eles não são soberbos. Vejamos na sequência alguns detalhes do trecho do livro de Apocalipse que descreve uma situação peculiar vivida pelo apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava e escolheu para nos dar a visão apocalíptica. Hebreus 1, 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Apocalipse 22, 8. E eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Diante da visão recebida, João, maravilhado, se preparou para adorar ao anjo do Senhor.
Mas o anjo se recusou terminantemente a permitir esse ato, alegando que ele era conservo dele, de João, dos profetas do Senhor e de todos os que mantêm fidelidade a Deus. E orientou João a adorar a Deus, não a ele. Notem que quando o anjo se qualificou como um conservo de João e nosso, ele estava dizendo que era tão servo quanto nós. Mesmo dispondo de maior poder e autoridade, ele se igualou hierarquicamente a nós. Ele se revelou como um servo de Deus, como nós. E dentro desse espectro fica subentendido que ele não aceita honras e nem ordens da nossa parte. Um servo obedece ao seu senhor e não a outro servo. Deus deixa isso muito claro quando fala ao profeta Malaquias que o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, no trecho que apresentaremos a seguir. Não podemos nos esquecer de que nós somos filhos e servos, e a nossa comunicação é com o nosso Pai e Senhor. No Salmo 103, Davi convoca e não ordena aos anjos para bendizerem ao Senhor. E ele deixa claro que os anjos de Deus obedecem à voz de Deus. Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. No trecho inicial que apresentamos do livro de Hebreus, capítulo 1, em que o autor destaca a excelência de Jesus, nos versículos 10 a 11, ele relembra que o Senhor fundou a terra e os céus, e que o nosso Deus é eterno. O autor afirma que os céus se envelhecerão, mas o Senhor permanecerá. No livro de Mateus, Jesus afirma que passarão os céus e a terra, mas que a sua palavra não passará. Assim como a sua palavra, Jesus também jamais passará. Hebreus 1:10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nos versículos 12 a 13, o autor prossegue
na sua descrição da grandeza do Senhor, afirmando que ele enrolará os céus como um manto e os mudará. E isso se confirma no livro de Isaías, em que Deus fala ao profeta, em duas passagens, que há de criar novos céus e nova terra, onde todos irão adorá-lo, e que será um mundo sem lágrimas, algo tão maravilhoso para os seus filhos fiéis, que nós nem mesmo nos lembraremos desta vida. Glórias a Deus. Hebreus 1:12. E como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E ao qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Isaías 66:22. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. No versículo 14, que encerra o nosso trecho inicial, o autor faz algumas colocações muito interessantes que requerem um pouco da nossa atenção. Ele fala dos anjos do Senhor, dizendo que eles são espíritos ministradores, o que confirma que eles são servos e que eles são enviados para servir a favor dos que serão salvos. Ora, se são enviados, é porque alguém os envia. É Deus quem ordena aos anjos que venham nos ajudar. Notem que esse trecho não deixa dúvidas de que a atividade dos anjos está diretamente vinculada ao Senhor. Eles nos servem, sim, mas debaixo da autoridade e ordem de Deus, e não da nossa. Se não fosse assim, a construção do trecho teria que ser algo como que os anjos estão à nossa disposição para nos servir. Então, não podemos pensar que pelo fato deles nos acudirem, eles estão debaixo da nossa linha de mando e que eles recebem ordens nossas. Eles não são nossos servos, eles são servos de Deus. Eles serviram a Jesus, como veremos no trecho do livro de Marcos, que apresentaremos na sequência, mas notem que não consta na palavra de Deus que o Jesus homem, mesmo sendo
Deus tenha dado ordens aos anjos para que o servissem. Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Marcos 1:12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Não existe na palavra de Deus qualquer orientação para recorrermos aos anjos de Deus, para pedirmos ou darmos ordens a eles. Tudo o que encontramos são instruções para que nós oremos a Deus. A nossa comunicação com o céu é somente através do Senhor. A Bíblia nos direciona para Ele, apenas para o Senhor e para ninguém mais. Jesus nos instruiu para orarmos ao Pai pelas nossas causas. Jó nos deixou orientação para nos voltarmos para o Todo-Poderoso, para que sejamos edificados. No livro de Hebreus está escrito para nos aproximarmos com confiança do trono da graça. Ora, o trono da graça não é ocupado por anjos. É pelo Senhor Jesus. Mateus 6:5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jó 22:23. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, e a tua prata acumulada. Porque então te deleitarás do Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos, a Bíblia nos diz repetidamente que é Deus quem dá ordem aos seus anjos, não somos nós. Observem os trechos que apresentaremos a seguir, que destacam a suprema autoridade de Deus sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os seus anjos. Notem que no trecho do livro de Amós, quando Deus diz que dará ordens, Ele está dizendo que dará ordens aos seus anjos. Amós 9:8.
Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. 1 de Crônicas 21, 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Salmo 91, 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Até mesmo o inimigo das nossas almas reconhece que somente Deus tem autoridade sobre os seus anjos. Quando ele levou Jesus ao pináculo do templo durante a tentação no deserto, ele desafiou Jesus a se atirar lá do alto, alegando que Deus daria ordem aos seus anjos para sustentá-lo. Ora, ele poderia ter dito que o próprio Jesus, homem, daria ordem aos anjos, mas ele não o fez. Ele respeitou a linha de comando celestial. Mas Jesus, que era tanto homem quanto Deus, se posicionou como o Jesus Deus, respondendo a ele que não tente a Deus. Mateus 4, 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos dito até aqui e demonstrado biblicamente que somente Deus tem autoridade e poder sobre os seus anjos. E isso é verdade. Mas agora nós vamos surpreender aos irmãos, demonstrando que existe sim uma exceção para essa regra. Existe uma classe de anjos que recebem ordens da nossa parte. Sim, sobre esses anjos nós temos total autoridade, concedida a nós pelo próprio Jesus. Eles são rebeldes, mas são obrigados a acatar as nossas ordens, porque hierarquicamente eles estão abaixo de nós. Somente a eles nós podemos dar ordens, e eles nos obedecem no nome de Jesus. Pedir a eles, jamais. E as nossas ordens para eles são sempre as mesmas,
para expulsá-los de onde eles estão, são para tirá-los do nosso convívio e para livrar as pessoas de continuarem a ser enganadas por ele. É claro, meus irmãos, que estamos falando dos anjos caídos. Esses personagens indesejados, também chamados de demônios. A ordem de Jesus foi claríssima: expulsai os demônios. Mas essa é uma autoridade que nem todos, dentre o povo de Deus, utilizam. Chamamos a atenção dos irmãos para o fato de que os demônios não obedecem a Deus, mas têm que se subordinar ao Senhor, como vemos no livro de Jó. Eles são subordinados rebeldes. Assim como os anjos de Deus, os anjos do céu, eles têm que prestar contas a Deus dos seus atos. Em Deus está toda a autoridade e poder nos céus e na terra. E nós temos que dar graças a Deus por podermos falar diretamente com o Senhor e por não necessitarmos recorrer a nada nem a ninguém mais, e nem mesmo aos anjos. Jesus é o suficiente para nós. Mateus 9, 7. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Jó 2, 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meus amados, nós não podemos dar ordens aos anjos, porque isso significaria uma violação da autoridade do nosso Deus. E é algo que ele não aceita. Deus não divide a sua honra, nem a sua glória, nem o seu poder, nem o seu domínio e nem a sua autoridade com ninguém. Ele é e sempre será soberano em todos os aspectos. Ele não aceita bypass. Os anjos nos ajudam e nos acudem, sim, mas quando Deus os ordena. Eles não respondem a nós e não acatam ordens da nossa parte. Eles atuam sobre a autoridade do Senhor. Eles são servos do Deus Altíssimo. Não são servos de humanos. Não existe em toda a Bíblia qualquer passagem em que um anjo tenha recebido ordem do homem. A exceção, é claro, dos anjos caídos.
E essa foi a única autoridade que o Senhor nos concedeu sobre os seres espirituais. O Senhor centraliza toda a comunicação conosco. E é lógico, se temos a Jesus e a nossa fé está posta nele, por que razão estaríamos buscando recorrer a alguém ou a algo mais? Não tem sentido que, tendo a Jesus, que é a maior autoridade nos céus e na terra, nós tenhamos que recorrer aos anjos de Deus. A Bíblia nos revela que nós havemos de julgar o mundo e também os anjos, mas isso jamais acontecerá na carne. Isso é coisa para o futuro, no céu. Nós vamos julgar o cumprimento por parte dos anjos das ordens de Deus e não das nossas. Que isso fique bem claro. Então, agora, eu posso responder a você, meu amado irmão, e te pedir que por ti e por mim e por qualquer outra pessoa não dê ordens aos anjos. Não infrinja as vias celestiais de comunicação. Não use de uma autoridade que Deus não te deu. Quando o salmista disse que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ele estava reconhecendo que Jesus é tudo o que necessitamos. Ele é o nosso pastor, o nosso Deus, o nosso rei, o nosso sacerdote, o nosso provedor, o nosso redentor e salvador. Não retiremos nosso foco dele, porque Jesus é o que basta para nós. Não oremos, não adoremos, não ordenemos e nem agradeçamos aos anjos. Ore sim, meus irmãos, a Deus, por mim, para que o Senhor me abençoe da forma como Ele decidir. Tudo na nossa vida provém de Deus. Não neguemos a Deus e nem demos lugar à idolatria. Cuidado! Não interfiramos nas coisas de Deus. Não tentemos competir com Deus. Não toquemos na autoridade de Deus. Sejamos filhos e servos restritos ao que o Senhor nos concede, porque Ele sabe o espaço que nos convém. Sigamos sendo filhos e servos do Deus Altíssimo e deixemos Deus ser Deus, o Todo-Poderoso Rei do Universo. Glórias sejam dadas ao soberano, ao único, ao nosso Deus verdadeiro, vivo e presente. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar
na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens e vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando a Jesus, esperando em Jesus e reconhecendo em Jesus toda a nossa suficiência.